Vamos lá, turma, retornando o vídeo. Então, veja só, aqui seria uma distribuição durante alguns meses do ano, certo? No qual é colhido o alho, isso no estado de Minas Gerais. Como eu disse para vocês, isso daqui não se aplica a gente, mas para a gente ter uma noção de flutuação de preço, né? Para toda cultura, há uma flutuação de preço durante o ano, certo? Muitas vezes por questão de demanda e oferta, muitas vezes por questões climáticas. E no caso do alho, a gente ainda tem um fator externo bem significativo, que é a importação, certo? Dentro das hortaliças, de frutas, enfim, de grãos que a gente consome, no Brasil tem potencial para se produzir quase tudo, né? A gente tende a importar muito pouco, né? Com exceção do trigo, algumas outras commodities. Mas enfim, no caso do alho, tem uma questão de mercado externo que consegue produzir o alho de um preço bem mais abaixo do que o que a gente consegue produzir aqui no Brasil. No caso do alho, nós temos a produção na China e na Argentina. E esse alho chega aqui para gente num preço inferior ao alho que é produzido aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, a cotação hoje do alho importado, né? A caixa, com 10 quilos, ela está custando, em média, o alho nacional de 155 a 165 reais. E o alho importado está 150. Então ele está em média aí de 5 a 10 reais mais barato a caixa. Mas em algumas épocas do ano essa diferença pode chegar até 20 reais. Então não é competitivo, né? Tende a não ser competitivo. E aí o custo de produção está aumentando, né, a cada ano, né? E o alho importado ele chega mais barato, certo? Então tem essa questão aí. Mas vamos aqui para essa tabela, né? O preço do alho, aqui no caso o preço do alho, né, do quilo do alho, a 11 reais, certo? E o custo, 11,97 no mês de junho, vamos observar aí. E o custo, 11,66, né? Quando você faz a diferença, o que é que sobra? 31 centavos no quilo do alho, certo? E com a produção mensal de 1.666 quilos, você vai ter uma receita, um faturamento, né, de 19.442,02 centavos, né? E um custo de 19.420,16 centavos, né? Quando você faz a diferença, você tem aí um resultado de 521. Então veja só, o cidadão está trabalhando numa área de 1.000 metros quadrados, ou seja, 10% de um hectare, com a produção mensal, né, de 1.666 quilos, ele vai ter uma receita aí, aliás, vai ter um faturamento aí, vai ter uma sobra, aliás, de 521 reais, né? É muito pouco, né? Então, assim, é uma cultura que seria interessante você trabalhar em grandes áreas, certo? Agora eu vou citar outro exemplo aqui que foge dessa tabela para vocês. Camarada aqui no Piauí, a produtividade média de alho aqui no Piauí é de 5.000 quilos por hectare, né? 5 toneladas, que isso vai dar 500 caixas. 500 caixas ao preço médio de 150 reais, certo? Vou botar o preço do alho importado aqui para ficar competitivo. Dá uma receita de 75 mil reais. Porém, o custo com a produção do alho, né, seria em torno de 58 a 60 mil reais por hectare, né? Então teria uma sobra aí de 15 mil reais por hectare. Compensa? Não compensa. Para ser interessante economicamente, o cidadão teria que ter uma produtividade aí que chegasse ao dobro, né? Que ele tivesse pelo menos 10.000 quilos por hectare, certo? Porque aí ele teria uma receita de 150 mil reais com um custo de quase 60 mil reais, né? Então seria interessante, certo? Então o que eu estou querendo dizer para vocês, né?
que a cultura do alho no estado do Piauí, para ela dar certo, ela tem que se, no mínimo, duplicar a produtividade, certo? No vídeo passado eu falei que a cultura do alho é uma cultura regional porque ela teve a sua importância, né? Principalmente na região de Picos, né? Mas atualmente ela está meio decadente, né? Muito em função desse alho que vem de fora do país com um preço mais baixo e pelo custo de produção mais elevado, certo? Então a gente começa a entender por que a cultura do alho tomou esse caminho no estado do Piauí, certo? Por causa das condições climáticas, certo? Que limitam as variedades e a produtividade, e pelas questões de produção externa do país e de custo elevado, né? A cada dia que passa, o insumo está mais caro, certo? É dolarizado. Quando o dólar está em cima, o preço do adubo também vai para cima, certo? E aí você compra um insumo dolarizado e vende o seu produto para o mercado nacional, porque não tem por que você querer exportar alho, já que vem um alho de fora mais barato, e aí você vai vender em real, certo? Então tem essas diferenças aí, certo? Então, pessoal, a gente termina esse primeiro bimestre, certo? Como a gente já teve as atividades piloto com 2 semanas, né? A gente trabalhou a cultura do feijão calpia na atividade piloto, nós trabalhamos a cultura do alho e do gergelim nesse segundo momento, e com isso a gente finaliza. Então eu vou estar computando as atividades de vocês e gerando a nota de vocês até a próxima semana, certo? Abraço aí. E se tiver algum aluno que não tiver atingido a pontuação, na próxima semana a gente vai trabalhar aí os estudos de recuperação.